Boa tarde, bom finalzinho de tarde, boa noite para todo mundo. Boa Vamos tarde, iniciar. tudo bem? Tudo bem, Alfeu? Eu vou deixar Tudo. você no mudo por enquanto, tá? Só para não atrapalhar o áudio, porque eu vou fazer uma breve introdução aqui e depois eu vou liberar vocês. Deixa eu só colocar aqui rapidamente e eu vou explicar como vai funcionar essa nossa dinâmica. Vou deixar aqui do lado, uma telinha que eu tenho aqui do lado do chat também, caso alguém queira conversar. Maravilha. Vamos lá. Gente, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar então a nossa mentoria, bônus que vocês receberam agora no programa Turma EAD 30, essa turma 30. É uma turma que a gente está muito feliz em receber, porque vocês vão começar a perceber ao longo do tempo que a gente vai estar muito próximo de vocês. A gente está querendo fazer muitas pesquisas, muitos indicadores, muitas métricas, para a gente estar cada vez melhorando mais o produto, e vocês vão ser a turma onde vai ter mais a nossa ação. E como tem mais essa ação, também tem uma atenção maior. A gente vem desenvolvendo muito, Procer, nos últimos 4, 5 meses, a gente está bem forte dentro da empresa, a questão de melhoria contínua. Por quê? Por que isso, Luciano? Por que eu estou introduzindo isso no início? Porque a gente já identificou há algum tempo, mas mais claramente, que algumas pessoas têm dificuldade com alguns recursos principais. São sempre os mesmos recursos que essas pessoas, esse grupo de pessoas tem mais dificuldades. A gente entende, eu principalmente entendo, que é muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa colocar alimentação saudável do que colocar a rotina de exercício físico. Então, a gente quer o quê? Mapear essa dificuldade, mapear como é que é o processo dessa pessoa com dificuldade, desde o momento de não conseguir implementar, aí começar a implementar as dificuldades que teve implementando até chegar ao ponto de sucesso, porque a gente identifica isso. E a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, depois a gente sabe que as pessoas têm sucesso, mas a gente quer entender essa jornada. Quais são as estratégias que essa pessoa usou, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para melhorar ainda mais a experiência de vocês, facilitar a experiência de vocês. Então, essa é uma turma que a gente está bem focado nisso, de começar a estar mais próximos. Não significa que a gente vai dar treino para vocês e pegar vocês pelas mãos. Não, vocês também têm que ter a autonomia de lutar pela saúde de vocês, porque é isso que a gente ensina dentro do processo. A gente não ensina vocês a serem independentes nossos 100%. A gente ensina vocês a entender como aplicar os recursos para desenvolver a saúde de vocês cada vez mais. Vocês compraram um programa de 1 ano. Eu não quero ver vocês bem de saúde daqui a 1 ano e encontrar vocês em 2, 3 anos e vocês estarem na mesma situação que vocês estão hoje. E para isso acontecer, eu encontrar vocês daqui a 2, 3 anos e vocês estarem melhor ainda do que como terminaram esse 1 ano junto com a gente, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Então, muito do processo, vocês vão ver, que a gente passa explicando muito o que fazer, não só dizendo o que fazer. Talvez cause um pouco de confusão, porque é muita informação. E eu sei que são muitas informações, porque quando a gente fala em 8 recursos da saúde, os 5 principais pilares e os 10 principais recursos, na verdade, porque 8 são ação de vocês. Suplemento é algo que vocês podem, é uma ação de comprar e tomar. Mas a maioria dos recursos são hábitos de vida. Não são só recursos. Recurso é uma palavra, ferramenta é uma palavra. Mas a gente entende, sim, que são mudanças nos hábitos de vida, mudança na forma de viver. E, às vezes, colocar um hábito é difícil, imagina colocar 8. Então, eu quero que vocês estão entrando num processo onde está vindo uma bagagem de informação para vocês, está vindo muitos conflitos, provavelmente, deixar de comer pão, eu sei que há muitos conflitos de alguns, carboidrato, principalmente o arroz, massa, tem algumas culturas, alguns hábitos nossos estão muito enraizados. O exercício físico, todo mundo olha para aquilo assim, deixa eu puxar a brasa agora um pouco para o meu lado. Todo mundo olha para o exercício físico, não quero fazer, não gosto de fazer, não preciso fazer, tenho medo de me machucar, não tenho tempo de fazer, não tenho dinheiro para fazer. A gente começa a trazer todos esses sabotadores, que são sabotadores, tá, gente? Eu não tenho tempo. Por que eu não tenho tempo? Porque eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas por dia. Muita gente no processo trabalha 10 horas por dia, 12 horas por dia e faz exercício físico. O tempo, por mais que ele seja curto, ele seja algo que realmente atrapalha, não é uma desculpa. Na verdade, ele é uma desculpa, ele não é um argumento, porque ele se torna prioridade. Qual é a prioridade que você tem dentro das suas 24 horas?
Então, cabe um pouquinho de exercício físico? Tudo bem, não consigo fazer 1h30, até entendo, não consigo fazer 1h30, mas não cabe 15, 20 minutos? Dá para treinar em 15, 20 minutos. Então, concluindo essa introdução, por mais complicado que pareça no início, e esse é o processo, acredita, esse é o processo, muitos passam por essa avalanche de informação, como é que eu vou organizar isso na minha vida, porque são 8 mudanças radicais não é a palavra certa, mas são 8 mudanças intensas, significativas na vida, e como que eu faço isso? Então não te preocupa que as coisas vão ficando mais claras. Eu sugiro, pega um recurso, um hábito, uma ferramenta, e implementa ela. Depois implementa outra, depois implementa outra. Ou se você é uma pessoa mais comprometida, mais disciplinada, implementa 2 ou 3 de uma vez. É muito melhor você ir implementando uma a uma do que você tentar implementar todas, não conseguir se frustrar e abandonar. E a gente vê isso acontecendo. Infelizmente, num programa onde entra 300 pessoas, não são 300 pessoas que estão acessando o material. Muitas vezes tem gente que ainda nem acessou, comprou um programa caro desses pra caramba, né? Que a gente sabe que a maioria de vocês se esforçou para conseguir participar do processo e acaba não fazendo, não colocando em prática. Então, tem 2 coisas que eu quero alertar vocês aqui. Primeiro, é um investimento significativo que você fez na sua saúde. Então, faz valer a pena, te dedica. Segundo, o que está mais em jogo aqui é a tua vida. E ninguém é melhor, ninguém tem mais interesse em melhorar a sua vida do que você. Nós vamos estar 100% dedicados a ajudar você. Mas a única pessoa que consegue realmente fazer algo para melhorar a sua saúde é você. Você tem a orientação, você tem o conteúdo, você tem a nossa dedicação para te ajudar com todas as dúvidas, mas tudo isso só vai ter resultado se você colocar em prática, se você agir, te comprometer em agir. Estuda, te organiza e age. Se você fizer isso planejado, organizado, com conhecimento do material, não entendeu, pergunta 249 vezes se for preciso, e bota em ação, aí sim você vai chegar lá no final do ano e vai ter agradecido pelo melhor presente que você deu, que foi participar do processo. Porque eu tenho certeza que se você colocar só 50% dos ensinamentos que você vai ter no processo, olha, eu estou falando só de 50%, você vai ter uma saúde, vai ter uma alteração de saúde muito maior, muito melhor lá na frente. Vai mudar a tua vida de forma que você não imaginava que poderia ser capaz. E olha, eu sou suspeito para falar, mas acredita, a gente vê isso acontecendo em cada turma que acontece, cada turma que entra. Então, é só para botar um pouco de combustível na tua motivação, um pouco de combustível na tua vontade, e lembrar que a motivação não é o que vai te fazer se mexer. A motivação é o combustível inicial, é aquilo que nos dá vontade. Mas o que vai fazer você se mexer e você ter resultado é o teu comprometimento. Então, o quanto que tu quer, tem que estar ligado ao quanto que você está disposto a se comprometer. E não vem com essa palavra de sacrificar, tá? Aí começa assim, eu estou disposto a sacrificar. Não é sacrifício. Não estamos falando de sacrifício, né? Parar de comer doce é um sacrifício. Só se você quiser usar essa palavra, porque não é verdade, na verdade não é. Porque você pode parar de comer doce sem passar fome. Você pode fazer o exercício físico sem sofrer. Dá para fazer exercício físico sem sofrer. Dá para treinar sem ser chato. Não gosta de musculação? Vocês têm o treino onde quiser. De graça para vocês, um bônus. Mas procura te movimentar. E aí agora eu vou puxar a brasa para o treinamento físico. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho só sobre exercício, depois eu vou liberar para dúvidas, tá? Mas vamos lá. Com relação ao exercício físico, resumão rápido aqui para vocês. Não substitui o estudo lá nas aulas, mas como eu sei que o exercício ele acaba mais pelo meio das aulas lá, e às vezes vocês não chegam ou não chegaram ainda, vamos lá. Nós temos 3 principais recursos dentro do pilar exercício físico. Quais são eles? A musculação, o aeróbico e o intervalado, que a gente também chama de HIIT, né? Que usa a metodologia HIIT, que é exercícios intervalados de alta intensidade. Vamos começar pela musculação. Qual é a proposta da musculação? A gente tem um método que a gente criou, eu e o Ronald, para facilitar a vida de vocês, para trazer autonomia para vocês. Por que facilitar? Para trazer autonomia para vocês entenderem o que o professor está fazendo dentro da sala de musculação. E às vezes ele não está fazendo certo. Então a ideia o que é? É entender como jogar com as repetições e com o peso. Quando aumentar a carga, como aumentar essa carga. Então dentro do portal de aulas a gente ensina a fazer isso. O Ronald tem uma aula explicando detalhadamente como você vai fazer isso. E basicamente
aumentando, sempre que você chegar na falha muscular em um determinado número, repetição, na tua última série, você vai aumentar a carga para o treino seguinte. Resumo rápido, tá? Vamos lá. O método para ser são 3 séries. 3 séries. Você não pode fazer mais do que 15 repetições em cada uma das séries, das 3 séries, tá? Pegou isso aqui comigo? 3 séries de 15 repetições. Não tem por que passar 15 repetições, mesmo que o peso esteja leve. Cada vez que você passar 10 repetições da tua terceira série, da tua última série, você vai aumentar o peso para o treino seguinte. Então, estou fazendo o meu supino, né? Supino é aquele que empurra a barra para cima ou na máquina. Estou fazendo aqui, fiz as minhas 2 primeiras séries de 15 repetições. Aí eu vou para a terceira série de 15 repetições e consigo fazer 14 ou 15 repetições sem falhar a musculatura. Antes de falhar a musculatura. Ou falhando a musculatura na 13ª, enfim, vamos lá. Falhei a musculatura acima de 10 repetições. O que tu vai fazer? No próximo treino do supino, tu vai aumentar um pouco o teu peso. E aí você vai fazer de novo. Ah, falhei antes de 10 repetições. Só um momentinho, pessoal, só um pouquinho. Perdão, vamos lá. Para manter a linha de raciocínio. Falhei acima de 10 repetições, antes de 15, falhei na terceira série, aumento o peso para o supino no próximo treino. Sempre que passar 10 repetições na terceira série, a gente vai aumentar o peso. Isso é um gatilho. Só um parênteses, tá? Falha muscular. Talvez alguém esteja pensando, o que é falha muscular? Quando começa a fazer um exercício, a tua musculatura vai gastando a reserva energética, a energia, e vai cansando. Falha muscular nada mais é do que não conseguir mais fazer a repetição. Por exemplo, estou fazendo uma rosca bíceps. Fiz 1, 2, 3, 6, 9, tá difícil para subir. 10, tá quase não subindo, fica dando aquela tremedeira. Daí eu vou lá na 11 e não sobe, para no meio e desce. Você chegou na falha muscular. Isso significa falha muscular, tá? É quando o teu músculo não consegue mais fazer a repetição daquele exercício. Então, o foco é que a gente vai aumentando o peso. O que acontece cada vez que a gente aumenta o peso? As primeiras séries, elas vão ficando mais difíceis de fazer. Automaticamente, você não consegue mais fazer 15 repetições na primeira série. Pensa comigo aqui, tá? É aqui onde a maioria das pessoas erra. Então, pensa aqui comigo. Estou dando uma aula do Ronald aqui para vocês. Era para ser um resumão, mas eu estou indo um pouco mais profundo. Se eu estou aumentando o peso a cada 10 repetições da terceira série, vai chegar um ponto que vai ficar difícil de chegar na 15ª repetição da primeira série. Eu vou acabar fazendo 11, 12, 13, e está tudo bem. Porque qual é o objetivo principal? É adaptar o teu músculo, é fazer uma adaptação para ele passar de um período de resistência, mais repetições e menos carga, por um período de força muscular, que é menos repetições e mais carga. E essa variação tem que ser, essa mudança tem que ser inversa. Nós vamos aumentando um pouco o peso e diminuindo um pouco as repetições. Eu quero que vocês cheguem, vocês precisam chegar num ponto onde vocês estão falhando a musculatura antes das 10 repetições de cada série. Então, você vai chegar a um ponto, e isso vai ser lá por 5, 6 meses, 4 meses, depende do teu comprometimento, depende de quanto você estava sedentário, depende de quanto você treina. Não tem uma resposta lógica para te dar, mas varia em torno de 4 a 6 meses, que você já vai, se você fizer direitinho esse método, que você vai estar falhando a musculatura antes de 10 repetições em cada uma das 3 séries. Então, você vai fazer, na primeira série, vamos dizer assim, músculo mais descansado, 8 repetições, na segunda série vai falhar em 7, e na terceira vai falhar em 6. Esse é o método, gente. Luciano, tu me deu um nó na cabeça. Calma. Lê, estuda, tem um material lá, tem um material escrito e as aulas do Ronald. Basicamente faz no máximo 15 repetições. Passou de 10 repetições na terceira série, você vai aumentar o peso. E esse aumento de peso, naturalmente, vai ficar difícil de fazer mais de 15 repetições na primeira série. E essa diminuição de repetições é o que vai fazer com que você chegue no treino de força. E tá tudo bem diminuir. Eu não quero que você fique preocupado. Não consigo fazer 15. Que bom. Tá aumentando o teu peso, tá saindo da fase de adaptação e tá começando a entrar na fase de força. Esse é o objetivo, tá? Coisas que podem acontecer. Braços
podem entrar na fase de força mais rápido do que pernas, porque o aumento de peso para braço, 1 quilo no exercício para braço, é muito mais difícil de fazer do que 1 quilo de exercício do exercício de pernas. E tá tudo bem, não precisa entrar o corpo inteiro na mesma repetição. Esquece essa coisa bitolada dos professores de tudo tem que ser 3 de 12, tudo tem que ser 3 de 15, tudo tem que ser 3 de 10, tudo tem que ser 3 de 8. Não existe isso. A lógica sempre é trazer intensidade para a musculatura. E alguns músculos respondem diferente de outros. Então, não tem problema ter repetições e cargas diferentes para cada um dos grupos musculares, tá? Outra pergunta, outra colocação importante aqui. Se eu tenho uma lesão XYZ, não importa a lesão, qualquer uma das lesões que você tiver, eu trabalho na falha muscular? Não. Nesse caso, quem manda é o músculo e a articulação. Por exemplo, se eu tenho uma artrose de joelho e você trabalhar na falha muscular em exercícios que envolvem o joelho, você vai agredir a articulação, porque provavelmente deve ter um certo grau de inflamação. Então, a ideia é que nessas articulações, nesses músculos que precisam de uma reabilitação, é que você pegue mais leve, que você vá com menos carga e vai respeitando o que o teu corpo permite. Se você está sentindo o que o músculo, que a articulação não está doendo, está indo numa boa, não está causando desconforto, é aquele peso. Terminou o treino, não doeu? Ok. Dia seguinte, não doeu? Ok. Vou tentar botar um pouquinho mais. Comecei a primeira série, senti um pequeno desconforto. Volta para o peso anterior. Por mais que você possa ir mais pesado, a tua articulação e a musculatura não estão prontas para aquela carga. E aí começa a desenvolver uma consciência corporal. Tem que estar atento a essas articulações. Na real, atento para o corpo inteiro. Mas essas articulações tem que estar atento para o sinal de desconforto. Agora, presta atenção no que eu estou te falando. Atento à articulação e à musculatura. Eu não estou falando para você chamar a dor. E vai chamar a dor se você ficar. Por exemplo, tem gente que fica tem artrose no joelho e fica assim, vai doer, olhando para o joelho, vai doer. Claro que vai doer, está chamando a dor, está pensando na dor. É para pensar na musculatura, é para executar o movimento com calma, tranquilo e atento. Como é que está a minha dor? Ah, minha dor é constante, eu acordo com dor. Tá, mas como é que ela está? Está conseguindo fazer o exercício e a dor está se mantendo igual? Tá, então tá. Então o exercício está sendo bom. Ah, agora aumentou um pouquinho a dor. Parou. É até aqui que o teu corpo aceita. E aí a gente precisa ter um pouco de calma, de paciência, para aos poucos a tua musculatura ganhando mais resistência no primeiro momento, depois mais força no segundo momento, e aí protegendo mais a articulação para essas inflamações começarem a diminuir e as dores, consequentemente, diminuir também. O aeróbico. O que é a diferença do aeróbico para o intervalado? Qual é a diferença principal? Primeiro, a intensidade do exercício. Quando a gente fala no aeróbico ou intervalado, ele pode ser feito tanto na esteira, na bicicleta, pode ser feito na natação, pode ser feito no elíptico, que também alguns chamam de transporte, ou pode ser feito inclusive no remo, não tem problema, não precisa ser especificamente corrida. A gente incentiva muito corrida porque normalmente é o que mais traz resultado. A corrida traz um resultado melhor do que os outros exercícios, mas isso não impede, isso não significa que os outros também não tenham resultados bem bons. Então, por exemplo, se você não tem nenhuma lesão, vai para a corrida. Se você tem alguma lesão de joelho ou coluna que está te incomodando para fazer corrida, o joelho, quadril, tornozelo, coluna, você pode experimentar a bicicleta e pode experimentar o elíptico, que é o transporte. Elíptico e transporte é o mesmo equipamento, só muda o nome. E ainda pode, se você tem uma lesão muito séria de artrose que não tem nem como pedalar, a natação também pode ser uma possibilidade. E qual é a diferença dos dois, tá? Além da intensidade. E como é que se joga essa intensidade? O intervalado, a gente tem picos de velocidade máxima, seguidos por um pico de uma velocidade mais lenta de recuperação. Essa pode ser uma velocidade lenta ou até mesmo parar, respirar o tempo de recuperação. E fica alternando, intercalando entre um pico de velocidade máxima e um pico de descanso, para você ter essa intensidade sempre em picos altos, mas sempre, mesmo o treino, ele é mais intenso no geral, no contexto geral, do que o aeróbico. O aeróbico a gente vai pegar uma velocidade intermediária, uma velocidade média, e vai seguir essa velocidade média o tempo todo. Se a gente fosse falar de frequência cardíaca, a gente poderia botar uma zona aqui. Se você for calcular a sua frequência cardíaca, um aeróbico, ele fica entre 75% a 85% da sua frequência cardíaca máxima. Não passa muito disso. O intervalado, ele pode chegar até 100, 110% da sua frequência cardíaca máxima, tá? Para quem tem frequencímetro e gosta de calcular, treinar olhando a frequência cardíaca, isso pode ser um balizador. Na parte subjetiva, a gente pode falar da seguinte maneira. Correr
aeróbico, você fica ofegante, mas consegue falar. Você pode até estar respirando mais fundo, mas ainda consegue fazer frases, respirar, mesmo ofegante. No intervalado, o coração sai pela boca. Tu fica... Então, tu faz uma frase, solta e volta. Essa é uma grande diferença. Quando nós estamos falando de frequência cardíaca próximo do 100%, é bem cansativo, fica bem ofegante. Enquanto frequência cardíaca 80%, onde a gente mantém uma velocidade média para ficar nessa faixa, ela é mais tranquila. Treine onde quiser, tá? Eu sei que alguns não estão indo para academia, não gostam ou não podem ir para academia. O treino onde quiser que vocês receberam, ele tem 4 níveis. Adaptação, leve, médio e avançado. O adaptação e o leve, os exercícios são zero impacto e tem um grau de dificuldade mais baixo e também uma intensidade mais baixa. Quem tem alguma lesão ou está iniciando agora essa rotina ou nunca treinou com o peso do próprio corpo, eu sugiro começar por esses níveis. Se ficar muito fácil, pula para o módulo seguinte. Vai para o leve, ficou muito fácil, vai para o médio. A ideia é que você faça apenas uma aula por dia e que ela seja intensa o suficiente para ser só uma aula. Ou seja, tem que terminar cansado. A aula tem que ser difícil. Não procura a aula fácil. A aula tem que ser difícil. Lembra, uma coisa importante você entender durante todo o processo de todos os recursos. A superação é o que vai te dar resultado. E quando a gente fala em treinamento físico, superação está casada. Se você vai fazer uma aula onde você sai tranquilo, sai descansado, e aí sai assim, pronto, tá pago, fiz a minha obrigação de hoje. Muito pouco adiantou. Muito pouco adiantou. É melhor você fazer 3 vezes por semana, se superando ao máximo em intensidade, te entregar para o exercício, do que fazer todos os dias numa intensidade leve, médio para leve. Quem fez 3 vezes por semana, se desafiando, se superando, vai ter muito mais resultado de quem está só indo por fazer. Então, fica essa dica aqui. O treino também do Treino de Zero, ele tem que ser difícil, mas possível de fazer. Claro que pode ser que você canse antes de acabar o tempo, a proposta do exercício, está tudo bem. O que não pode é você não conseguir fazer nem 10 segundos do exercício. Daí você está fazendo numa intensidade um pouco acima do seu nível de condicionamento físico. Gente, mais ou menos não. Basicamente, como base, essas são as orientações que a gente tem com base no exercício físico. Eu quero voltar a falar aqui para vocês, tá? É o recurso mais importante para o desenvolvimento da saúde de vocês. Eu sei que eu sou suspeito, mas vocês vão ver o Ronaldo falando isso. Se você quer viver até os 120 anos e com disposição, você tem que ter um corpo ativo. E um corpo ativo não é só limpar a casa todo dia, mexer na horta todo dia, sair para caminhar todo dia. Um corpo ativo é uma musculatura forte, uma musculatura que se movimenta melhor, um corpo com menos dores, mais energia, e para isso vocês têm que fazer exercício físico. E, infelizmente, na maioria dos casos, não é mais, tá? Há 4 meses atrás era. Nós estamos mudando muito a forma de como incentivar vocês e provocar no bom sentido vocês. Mas até 4 meses atrás a gente descobriu que o exercício físico era o último recurso que os alunos colocavam e muitos não colocavam. E isso está muito divergente do caminho que a gente quer para vocês. E do caminho que vocês querem para vocês. E é isso que eu quero provocar. Se você quer isso que eu falei, 120 anos, com saúde, disposição, se mexendo, com independência de movimento, não precisar de ninguém cuidando de vocês para sentar, levantar, cuidar de vocês, até para tomar banho, atividades básicas, se você não quer isso para você, você precisa cuidar do seu corpo. Ah, Luciano, mas eu já cheguei num ponto hoje onde eu estou muito debilitado. Dá para reverter. Talvez você não volte a ter a disposição que você tinha quando era jovem, de jogar a bola, correr, pular, mas dá para reverter, dá para ganhar massa muscular, dá para deixar o teu corpo mais forte, dá para você ter mais disposição. Tudo isso é possível e não precisa de um ano inteiro para isso. Claro que você precisa ter comprometimento e paciência, porque a gente vai seguir um caminho mais longo. E quando eu digo um caminho mais longo, é um caminho para o resto da vida, né? Quem aqui está querendo fazer exercício físico para 3, 4 meses e parar? Mesmo que isso aconteça com frequência nas academias, não é isso que você procura. Você não está procurando resolver um problema e depois parar de treinar, o problema voltar. O que eu quero para vocês é que vocês incorporem o hábito de fazer atividade física.
ao ponto de entender o que vocês estão fazendo e ter prazer de fazer isso. Se hoje você não tem prazer de treinar, eu tenho certeza que você ainda não encontrou a forma certa de treinar. Porque se você treinar da maneira correta, você vai ter prazer de treinar. Você vai começar não só ver os resultados aparecendo, mas você vai entender o que você está fazendo. E aqui eu volto àquele ponto que eu falei. A gente quer que vocês entendam o que vocês estão fazendo. A gente quer que vocês cheguem na academia e tenham o controle do treino de vocês. Tudo que o professor precisa fazer é escolher os exercícios, porque o resto vocês vão fazer. Não se preocupa se ele te der 3 séries de 40 repetições, não vai fazer isso. Mas se fizer, bom, beleza, eu vou fazer o meu treino, o meu método, que é o método que eu sei que vai dar certo. É o método que o Procer trabalha há mais de 8 anos no online e dá resultados incríveis. Então, esse é o método que eu vou fazer. Por que esse método é tão bom e tão prático? Porque ele, por mais que pareça confuso, ele tem uma lógica e vocês vão entender ela rápido. Na hora de colocar em prática, vocês vão entender ela rápido. E isso vai trazer autonomia para vocês terem o controle do treino de vocês. Ou é um professor falando. Tem coisa que mais me incomoda em academia é que os professores acham que os treinos são deles, porque eles montaram. Os treinos são de vocês. Nós estamos montando para vocês. É vocês que mandam naquele treino. A gente é orientador, a gente ensina, diz, isso é por causa disso, aquilo é por causa daquilo. Mas o treino é de vocês. Não sou eu que vou dizer para você, não pode fazer isso. Porra, como é que eu vou dizer se você está fazendo uma coisa absurda? Não faz essa técnica, não faz esse movimento, esse exercício pode te machucar por causa disso, da tua lesão. Mas o método, ele vai te ajudar, ele vai funcionar. E o problema principal que acontece nas academias, os professores têm medo de trabalhar em alta intensidade. Essa é uma grande questão. Eles têm muito medo de trabalhar em alta intensidade. Muito, 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 muito por falta de conhecimento. E acabam deixando vocês naquele mesmo treino monótono durante 4, 5 meses, aquela mesma carga, aquela mesma repetição, que teve efeito no primeiro mês, mês e meio, e depois parou de ter efeito, porque teu corpo entrou no que a gente chama de platô. Ele entrou no costume, ele acostumou com aquele movimento, acostumou com aquela carga, e aquilo não desafia mais ele. Se não desafia mais ele, não te traz superação. Se não te traz superação, não te traz resultado. Faz um esforço, coloca um pouco de exercício na tua rotina, começa a procurar uma academia, se você está disposto a ir para uma academia, se você ainda está muito relutante em treinar, vai para o treino onde quiser, porque ele vai te dar muito resultado, ele é poderoso, ele vai trabalhar o teu corpo como um todo, ele vai trabalhar a parte aeróbica, a parte cardiovascular, vai trabalhar a força, vai trabalhar a tua mobilidade, mas não deixa de fazer exercício. Hoje, vocês do Procer, do programa mais completo que a gente tem, não tem motivo para não fazer exercício. Não é falta de tempo, porque o treino de quiser tem aulas de 15 minutos. Não é falta de dinheiro, porque ele é de graça para vocês. Não é falta de orientação, porque a gente vai ajudar vocês em todas as dúvidas que vocês tiverem. É só pegar uma aula, botar play e seguir. Então, você hoje não tem nenhum argumento para me dizer, Luciano, eu não posso treinar para o XYZ. A não ser, obviamente, que o teu médico te proibiu. Eu nunca vou ir contra uma orientação de um médico. Você pode até estar na dúvida e consultar outro. O Luciano nunca vai contra a orientação de um médico. Fora isso, a orientação de um médico, hoje você não tem argumento para não treinar. Então, eu deixo aqui, vou finalizar aqui para abrir para as dúvidas, mas eu deixo aqui esse apelo. Não deixa para colocar esse hábito por último, porque ele é o que vai mais transformar a tua vida, vai mais te dar os resultados que você está esperando. E se você quer ter resultados mais rápidos com o Procer, esse é um caminho importante para você seguir. Ok? Sim, eu falo rápido. Vocês vão querer ver de novo a reprise muitas vezes, né? Eu me empolgo e falo mais rápido ainda. Quando eu falo de exercício, é pior. Vamos lá. Virgínia, quer tirar do mudo? Eu tenho que liberar vocês, peraí. Deixa eu liberar vocês do mudo. Pronto, agora pode tirar. Tudo bom? Prazer. Eu já vi umas aulas tuas hoje de manhã, mas eu fiquei bem obsessiva. Teu pai, vocês são tudo... Eu fiquei bem doida, mas bem doida no bom sentido, tá? Minha pergunta para ti, eu já treino um pouco, mas no último ano eu descobri que o meu pacote de idosa, como disse teu pai, seria a coisa de cartilagem. Eu tenho muito pouca, ok. Aí eu fui proibida de correr. Proibida. Aí eu já tirei umas dúvidas com teu pai, mas aí eu te pergunto uma coisa. Eu moro numa ladeira muito íngreme e eu já ando de bicicleta todo dia de manhã cedo. Eu posso subir uma rampa menos íngreme e quando eu subo aquela que é íngreme, isso que eu quero te perguntar, eu poderia, por exemplo, ficar
descendo a minha ladeira e subindo e fazendo intervalado de bike, porque quando eu chego nessa subida de ladeira, eu tô só o pó da rabiola, eu tô assim, ó, apitando. Tanto que às vezes eu faço opção para subir por uma ciclofaixa que é bem menos íngreme, bem mais longe. Não, porque eu sou meio obsessiva, eu já falei, pai, como é que eu vou fazer esse intervalado? Porque intervalado é meio tiro, descanso, tiro, descanso. E o teu pai já deu aquela brochada, né? Na bike. Não, bike é o extra lá. E aí não sei como é que eu vou chegar nesse intervalado, assim. Assim, deixa eu falar um pouco sobre a brochada que ele deve ter te dado, antes de te explicar, tá? Existem algumas pesquisas científicas que mostram que a bicicleta, ela tem, quando a gente está pensando na capacidade cardiorrespiratória, o mesmo treino na bicicleta como na esteira, ela traz um resultado um pouco menor. Mas, Virgínia, esse resultado um pouco menor, ele não é discrepante. Não é discrepante ao ponto, assim, se eu não posso fazer esteira, então eu não vou nem fazer nada. Sabe? Que às vezes a gente fica naquela situação. Não é isso. Ele tem um resultado um pouco menor, mas ele tem um resultado muito grande. Assim como o HIIT, por si só, tem um resultado muito grande na capacidade cardiorrespiratória. Mas vamos lá. Tu pode sim fazer a subida da inclinação. Inclinação, gente, ó, para todo mundo que vai fazer bicicleta ou até mesmo esteira, tá? Se você não consegue pedalar muito rápido, ou não consegue correr muito rápido, às vezes não é nem questão de força, é questão de coordenação. Tem gente que não consegue correr a 20 km por hora, mesmo tendo capacidade física, condicionamento físico para correr 20 km por hora. Pode usar a inclinação na esteira ou a carga na bicicleta para deixar mais intenso. Então, Virgínia, tu pode usar... Mas eu estava falando bike de rua. Sim, mas é a mesma situação, né? No teu caso, ao invés de tu botar carga, tu vai subir na madeira. Quando eu faço no spinning, às vezes. O spinning pode ser considerado, por exemplo, intervalado em spinning de alta velocidade, assim, ou não? A aula spinning ou usar uma bicicleta spinning? A aula spinning, daquelas... A aula spinning, normalmente, ela é um intervalado, tá? Ela usa o método HIIT, na verdade. A maioria... Gostei. Ela depende, mas assim, uma coisa que eu quero deixar para vocês, claro para vocês aqui, tá? Esse método que a gente usa do HIIT, ele não saiu da nossa cabeça. Esse método que é 4 minutos de aquecimento, depois tem 8 picos de 30 segundos na velocidade máxima, seguidos de 90 segundos de descanso, e aí faz 8 picos desse ciclo, ele não saiu da nossa cabeça, ele saiu de uma pesquisa científica que mostrou que foi o melhor protocolo utilizado para... Eles falam até em recuperar o telômero, mas para um menor desgaste do telômero e para melhorar a capacidade cardiorrespiratória. É por isso que a gente usa bastante ele. Tá? Então, o método HIIT, ele pode ser usado para vários protocolos. Esse protocolo que a gente usa, ele é baseado nessa pesquisa científica. Então, o HIIT, o spin, a aula spin, ela usa, dependendo da aula, mas muitas aulas ela usa sim o método HIIT, vai intercalando um estímulo mais alto com um estímulo mais baixo. Não substitui, eu, Luciano, acho interessante colocar também o protocolo HIIT do ProSer, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Tá? Claro que cuidando com o volume de treino, né? Que às vezes a gente quer fazer tudo e acaba com um volume muito grande de treino e o corpo não descansa. Mas voltando à tua pergunta inicial, Virgínia, a inclinação da lomba na rua, ela pode ser sim uma opção. Eu só quero que tu tenha 2 cuidados, que daí vem da consciência corporal, não existe regra, tá? Primeiro cuidado, quando a gente inclina, a gente trabalha muito a força muscular. Ela pega a musculatura mais do que a resistência, né? Porque uma coisa é pedalar mais rápido, mais longe, e mais curto, mais pesado. Então, tu vai trabalhar mais a força. Não tem problema, desde que isso não te cause o teu desconforto no teu joelho pela tua desgaste em cartilagem. Se tu sentir que isso está fazendo, vale mais tu pegar uma inclinação um pouco menor e pedalar mais rápido. E aqui aqui cabe a mesma recuperação, a mesma atenção, tá, Virgínia? Porque quando a gente pedala mais rápido, a gente faz mais repetições. E essas mais repetições podem te causar desconforto no joelho também. Por isso que eu disse que não existe regra. Cada pessoa responde de uma maneira. Eu quero te fazer entender as 2 diferenças para te estar atenta no exercício. Não, e precisa realmente muita atenção, né? Porque eu fiquei bem empolgado ouvindo teu pai com essa possibilidade de ganhar saúde,
Quando eu gosto muito do meu corpo, assim, de cuidar dele. E eu fiquei bem desanimada quando eu vi. Falei, bah, eu fui fazer um exame cardíaco, me disseram, ó, vai fazer ortopédico, porque esse coração não vai parar de bater. Aí eu fui para o ortopédico, pá, tinha minhas cartilagens tudo frágil, assim, tudo... Nossa, eu fiquei um ano meio baixo astral, mas isso já faz um ano e meio, agora já estou retomando a minha vida. Falei, pronto. É isso aí. Legal, obrigada, viu? É Luciano, né? Tá sem um N ali. Luciano, deixa eu arrumar. Mas eu não quero viver até 120 anos. Eu quero viver até os 90, assim, bem lúcida. Ué, você tem 20 anos lúcida também tá bom. Com bastante energia. Claro. Vai Sim, vivendo. sim. Cuida para viver ao máximo. Vamos brincando, passeando. É isso aí. Legal, é isso aí. obrigada, viu? De nada. Oi, Adriana, tudo bem? Tá no mudo. Ainda tá no mudo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Agora sim. Tá. É o seguinte, desculpe eu falar tocar nisso, mas 2 dias depois que eu me inscrevi, eu fui diagnosticada com câncer no seio. Então, eu fui me informar de várias coisas e, na verdade, não sei como que eu vou poder fazer. Estou fazendo uma série de exames, saí mais ou menos do controle da minha vida, né? Eu moro num lugar que não tem academia, nunca fiz musculação e... eu até falei com o seu pai numa das reuniões ali, que eu estou caminhando, e aqui tem muita subida, sobe, desce, então eu como que corria naquela subida, e chego lá em cima, já estou assim, e não é uma subida grande, mas realmente meu organismo não está preparado para fazer, nunca fiz exercício, né? E eu soube de várias limitações que tem logo depois da cirurgia, ficar um mês com o braço enfaixado, sem só poder, né, uma série de coisas. Então, não sei se eu vou conseguir, em um mês, ter algum retorno, ou o que eu faço. Na verdade, eu vi aquela aula sua de adaptação, me encantou, porque fiz na cadeira, mas você acredita que o primeiro exercício na cadeira eu não conseguia fazer? Achei demais para a cabeça. Mas eu poderia fazer para a parte de baixo, mas aí não vou poder fazer para a parte de cima, e eu não quero largar. Vamos lá, Adriana. Eu entendo a tua dor, obviamente não na tua pele, mas muito próximo dela, porque minha mãe também teve câncer de mama e passou por um tratamento bem, bem forte, faz agora nem 2 anos. Que ela acho que faz um ano, nem um ano que ela terminou a rádio. Foi a rádio primeiro, foi químio e rádio que ela precisou fazer. Nem sempre se precisa fazer químio. Normalmente é só rádio, né? Para quando é câncer de mama, mas ela precisou fazer os 2. Mas vamos lá. Sim, provavelmente vão te colocar um catéter, e isso vai ser... Não vai conseguir fazer muitos movimentos no braço. Vai passar, tá? Eu não vou te mentir, vai passar por momentos nos exames complicado, vai ser um ano difícil, mas o Procer e os exercícios que tu conseguir fazer podem te ajudar. Às vezes tu não vai ter vontade de fazer, porque tu vai estar muito enjoada, e faz parte dos exames deixar 1 ou 2 dias... Deixa eu só mutar aqui. Pronto. 1 ou 2 dias enjoada, tá? Mas eu acho importante, e a minha mãe não conseguiu fazer muito... A minha mãe não conseguiu fazer muitos exercícios, por também ela tá... o enjoo, cansaço, falta de apetite, é uma fase complicada, sim. Quem disser que não é, ela dizia que ela estava sempre sorrindo, mas a gente via que era difícil, tá? Não é fácil, mas eu tenho certeza que o exercício vai te ajudar, e eu briguei muito com ela, eu quero brigar muito contigo para te conseguir colocar o que tu puder colocar, nem que seja uma caminhada na quadra. Tá entendendo que o teu caso muda completamente? O Procer é um programa... não é um programa para pessoa saudável, é um programa para pessoas que também estão com perda de doença, muita perda de saúde, mas cada caso, às vezes, tem que ser adaptado. Por exemplo, uma pessoa cadeirante que entra no Procer, ele vai ter um processo de treinamento diferente também, entendeu?
Uma pessoa que está num processo que vai fazer uma rádio, vai fazer uma químio, ou que talvez não seja esse teu caso, mas normalmente passa por um desses dois, e vai fazer uma cirurgia, também vai ter uma parte de treinamento diferente. Não tem como fazer musculação na falha muscular. Não é o momento, entendeu? Na verdade, o que o gineco falou? Que vou fazer a cirurgia, já me fez um monte de testes e depois automaticamente a rádio. Eu estou em Portugal, não vai dar para voltar para Campinas, em São Paulo, onde eu morava. Antes, na verdade, o médico acha que eu tenho que operar já, né? Para evitar que cresça, né? Então, nem sei, aqui não tenho, como se diz, INPS, né? O serviço de saúde daqui não tenho, então é tudo pago, né? Então, é uma incógnita muito grande, eu estou um pouco assustada. Imagino. E preciso, mas eu estou conseguindo meditar de manhã e já comecei a fazer essa adaptação sua, né? Tá. Então, mas a minha ideia, a minha pergunta mais é essa, se é considerado um exercício, porque seu pai falou que só caminhada não resolvia. Esse exercício de eu fazer a subida e chegar lá, já é um exercício melhor ou sei lá, Sim, porque tá. antes eu caminhava mais devagarinho, assim, normal. Agora não, agora eu caminho bem apertado, não sei. Tá. Duas coisas eu quero te passar aqui, tá? Primeiro, uma pergunta que tu fez antes. Um mês é o suficiente? Claro que a gente está falando, quanto mais tempo, mais resultado vai ter. Mas um mês fazendo o treino de quiser, que o teu foco é o treino de quiser, né? Tu não vai estar numa academia agora que não tem porquê. Mas o treino de quiser, ele pode começar a te ajudar a melhorar os teus movimentos, ele vai te ajudar a melhorar a capacidade cardiorrespiratória, e tu, mesmo que tu tenha que parar, e provavelmente tu vai ter que parar por um momento, o teu médico vai pedir, vai te deixar com o corpo melhorzinho para o pós-operatório. Isso é legal, tá? Por mais que você não seja uma cirurgia muito agressiva, tu vai ter quanto melhor fisicamente a gente está, melhor é o nosso pós-operatório. Então, continua fazendo o treino de quiser. É difícil, sim, no início fazer o treino de quiser, porque são movimentos que a gente nunca fez na vida, né? É uma ginástica. Então, às vezes a gente se atrapalha mesmo. Essa atrapalhação que tu teve, ela faz parte. Faz parte por quê? Quanto mais tu te concentrar e conseguir executar o exercício, melhor a tua coordenação também vai ficar. E essa coordenação, ela responde por todos os teus movimentos para a vida depois. E isso eu acho lindo do treino de quiser, que além dele estar trabalhando fisicamente, ele também está ajudando na coordenação, na agilidade, na mobilidade. Eu não vou falar muito, senão eu vou ficar uma hora falando do treino de quiser. Vamos para o teu caso. O Ronald é contra a caminhada. Por que ele é contra a caminhada? É que às vezes ele é mais radical que eu, tá? Mas por que ele é contra a caminhada? Porque ele fala assim, se tu pode caminhar, por que tu não corre? Só que, Adriana, se no teu caso a caminhada está te deixando extremamente ofegante, ela tá te fazendo se superar. Tá entendendo? Lembra do que eu falei? O que vai te fazer ter resultado? É a superação. Hoje é caminhada. Daqui a pouco, a caminhada já não é o suficiente. É um pequeno trote. Tá entendendo? Então, o foco aqui, né, é que às vezes, ou talvez você ia falar só para caminhada e o Ronaldo já pegou e já saiu pensando numa caminhada. Que caminhada para ele é coisa leve, né? Às vezes a gente esquece que para a gente o exercício pode ser leve. Eu tô louco para mudar aquele nome lá do treino de quiser. Eu coloquei módulo leve. Leve para quem? Leve para mim. Tem gente que faz aquele módulo e morre de cansaço. Entendeu? Então, o leve para ti pode ser que não seja o leve para mim. A ideia aqui é que tu te supere. Se a caminhada está fazendo tu te superar, ela sim está te dando resultado. E ela vai chegar a um ponto que não é mais o suficiente. Tu vai ter que ter um pequeno trote. Mas, por enquanto, ela sim está te dando resultado. Tá bom. Muito obrigada, então. De nada. E assim, Adriana, eu te passei uma informação, uma orientação. No teu caso, as orientações vão ter que ser sempre curtas. Porque agora nós estamos fazendo uma orientação até a tua cirurgia. Depois tu vai precisar ajuda do suporte para ver, primeiro vai ver o que o teu médico, sempre muito atento ao que o teu médico fala, traz essas informações lá para o suporte, lá para as gurias do suporte, tem especialistas lá para te ajudar em exercício físico, e tem eu por trás delas, tem o Ronald por trás delas, então elas não, o que elas te responderem não é jogado fora, a gente está sempre dando ajuda para elas, e no teu caso, as tuas perguntas que tu fizer lá vão cair em mim e no Ronald, com certeza, juntos para a gente fazer um plano, mas com certeza vai ter vários mini planos para ti, porque tu vai passar por alguns períodos aí, algumas fases de diferentes situações que o exercício físico vai entrar, tá? Vai tranquila, vai com calma, o exercício vai te ajudar. Nós vamos passar por isso aí. Obrigada. Nada.
Oi, Elza. Tá no mudo. Pronto. Deu certo? Eu tô te ouvindo. Ah, então. Eu estou te ouvindo aí e estou feliz aí de participar e queria saber por onde eu começo o exercício, porque eu moro no sul de Minas, numa fazenda, e o acesso na academia, para mim, é meio difícil. Então, eu já faço exercício aqui na minha casa pelo YouTube. Aí eu entrei numa aula sua, aí eu falei, mas por onde que eu vou começar? Né? Aí eu queria saber de você isso. Vamos lá. Hein? Tá cheio de aula, né? Vai por onde que pega aquelas aulas? Então, eu não sei para onde que eu vou. É muita Vamos lá. informação, na verdade. O treino onde quiser, tá? Ele tem 4 Tá. módulos. E cada um daqueles módulos vai aumentando a intensidade e o grau de dificuldade do exercício. Sei. A aula tem que ser difícil, Elza. Então, assim, tem que ser difícil ao ponto de... Elas têm no máximo 15 minutos. Algumas passam um pouquinho, mas nunca mais do que isso. Tu tem que terminar aqueles 15 minutos pensando, meu Deus, por que tantos minutos? Parece que é curto, né? Mas essa é a ideia, terminar. Caramba, podia ter parado lá no início que eu já estava cansado. Então, Tá. se tu fez uma aula, pegou uma aula lá, sei lá, não sei o que eu vou fazer aqui, peguei uma aula do nível leve, terminou a aula e tu acha que tu podia ter feito mais umas 3 aulas na sequência, tu tá no nível errado. Passa para o módulo médio. E experimenta a aula do módulo médio. Uma dica para ti, Elza, que não foi a tua pergunta, mas serve para todo mundo, tá? O módulo adaptação e o leve, eles têm a maioria das aulas que estão lá são sem impacto. Então, só que elas também têm um volume, eu digo, menos tempo de treino. Se a aula do nível médio, para alguém que tem alguma artrose de joelho, alguma lesão, alguma hernia de disco, que está causando desconforto, porque tem um exercício que é... o impacto do treino de quiser não é nenhum absurdo. É tipo polichinelo, é corrida no lugar. Então, não é pular de ponta cabeça e sair correndo. Mas, às vezes, esse pequeno impacto pode causar um desconforto. Minha sugestão, fica no nível leve ou no adaptado e faz a mesma aula 2 vezes na sequência. Como se fizesse o dobro do tempo, entendeu? Pode ser uma estratégia. Eu não escutei. Falhou. Vamos lá, de novo. Uma estratégia, tá? Tá. Tu entendeu que a aula tem que ser difícil, né? Se do leve tá fácil, vai para o médio. Se tu chegar no médio e encontrar uma aula, por exemplo, que tem polichinelo e isso está te causando algum desconforto articular, não consegue fazer o polichinelo, tu volta para o leve e, em vez de fazer a aula uma vez que ficou leve, tu faz essa mesma aula 2 vezes. Porque daí ela vai acabar ficando ali pelos 15, 16 minutos, porque ela tem o módulo leve adaptado, tem aulas mais curtas. Então, tu faz uma aula, fica um pouco mais longa, estimula mais o teu corpo e não usa os impactos que tem nos outros módulos. Entendi. Muito bem. Tem que ser difícil. Entendi. Eu tenho uma dor direto no meu ombro. Então, tem exercício que eu não consigo fazer, mas o médico me falou que eu tenho que fortalecer o músculo. Então, eu começo de peso leve, como que eu vou fazer? O treino de quiser, ele pega bastante não, mas ele pega no sentido de usa bastante o ombro, tá? Ele vai usar bastante a articulação do ombro. A gente pode, se tu ver algum exercício lá dentro, todos os treinos têm o nome do exercício, tá? Se tu ver algum exercício lá dentro que tá te causando desconforto, nem todos vão causar, porque não tem peso. Quando não tem peso, nem sempre aquele desconforto que tu sente no ombro vai sentir no treino. Se tu não sentir, segue o baile. Se tu sentiu, tu anota o nome do exercício, fala com a professora lá, olha, eu fiz a aula e vi que o exercício tal me causa um pequeno desconforto. Nós vamos te ajudar a adaptar ele, porque não tem muito o que fazer, porque a aula é pronta, né? É seguir a aula. Mas a gente consegue fazer isso. Daí tu vai saber, bom, sempre que tiver o exercício do nome tal, eu vou fazer o outro que a professora me passou. Ótimo, muito bem. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Luciano. Nada. Alfeu? Tudo bem. Luciana, eu estou bem satisfeito, porque eu iniciei fazendo ali o teu treino onde quiser, porque eu já estava bem adaptado em casa, né? Eu não vou em academia. Desde a pandemia ali, acabei me habituando. E até compartilhar uma experiência, eu passei por uma hernia de disco com muita dor. E segui até para o grupo entender, né? É aquilo que o Ronaldo coloca, né? Agora vocês nos sigam, né? E eu, na época, segui o fisioterapeuta, né?
eu não podia tomar remédio, porque era muito dolorido, e fiz vários exercícios com ele, fui me recuperando, né? E praticamente ela não desenvolveu mais, e aí eu comecei a fazer caminhadas na esteira e alguns exercícios. Aí ele me recomendava, segundo alguns estudos, mínimo dos mínimos 30 minutos caminhada. Aí continuei na pandemia, mas eu comecei fazendo treino onde quiser e gostei. Aí vi que os primeiros eu consegui mais rápido, o primeiro, o segundo ali eu iniciei pelo primeiro módulo ali, que era uma preparação ali que tem, né? Aí eu percebi que eu conseguia fazer 2, até 3, né? Mas depois, já ali quase no final, ali já percebi que já ficava muito cansado, né? E percebi que exatamente a perna do ciático, me dei mais conta agora com o teu exercício, que está bastante fraco, né? Porque aí eu sinto que parece que estou no extremo, né? Não é uma dor assim, mas tu vê que dá aquela puxada muscular, né? Mas depois ela passa, eu parei exercício que é tranquilo, né? E a pergunta é assim, ó, a minha ideia é seguir todo o teu planejamento ali, o treino que quiser, e fazendo semana que vem, que às vezes já começa o mais leve, porque eu vejo que não adianta pular e acelerar muito. Eu acho que vou ter que ir por aí, a minha ideia, não sei se estou correto, né? Mas a pergunta é, eu gosto de caminhar na esteira, né? Até por causa da hérnia, assim, achei que era bom, mas, por exemplo, eu estava entendendo ali, eu nunca fiz o intervalado, né? Agora tu explicou um pouquinho, entendi melhor, né? Eu posso fazer um exercício teu ali de 7, 10 minutos, dar uma cansada ali, digamos assim, dar uma musculatura, e fazer ou uma caminhada na esteira, ou seria o ideal fazer esses 8 picos ali de 30 segundos, né? E 90 segundos de descanso, pelo que eu entendi. Só que a minha esteira, eu dei uma testada, ela vai do 3 ao 14 quilômetros, né? Mas eu vi que o 9, 1 minuto, para mim, já fiquei muito ofegante, né? Eu fiz um teste essa semana, né? Então, eu queria ver se com essa condição de esteira, se dá, o que o senhor me orienta? Dá para seguir por aí ou é pouca coisa? Como é que... Não, dá para seguir sim, Alfeu. E dá para te fazer sim o treino onde quiser antes e depois fazer tanto o aeróbico quanto o HIIT na esteira depois. Pode juntar os dois exercícios como se fosse musculação com aeróbico e HIIT. Dá para seguir nesse caminho. O que eu vou te orientar, tá? Não tem a ver com a tua organização. Essa organização que tu tá querendo fazer, ok, pode fazer sem problema nenhum. O cuidado é só com a tua hérnia de disco, com o desconforto que a tua hérnia de disco pode causar. Pode causar, não que vai doer. E aí eu falo com procedência porque eu também tenho hérnia de disco. Só que a minha hérnia de disco está bem controlada. E, por exemplo, o meu PR. PR é um teste que a gente faz de repetição máxima. Barra nas costas com peso, o meu PR é 150 quilos. Faço uma repetição com 150 quilos. Mais 2 vezes o meu peso. Então, tu vê o médico assim, não pode fazer agachamento com peso. Não pode fazer agachamento com peso quem tem uma hérnia de disco inflamada, quem a musculatura não está forte, a musculatura do core. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um processo. Tu está começando a diminuir as tuas dores nas costas. Ok, o treino de quiser vai te ajudar muito a fortalecer. Tu vai ver que tem bastante treino de abdômen, bastante treino de prancha, e vai te ajudar muito a fortalecer a musculatura. Porque quem não tem dor... Olha, eu não quero mentir a pesquisa aqui, mas eu tinha visto uma pesquisa agora, recentemente, há uns 2 meses atrás, que mais de 60% da população ia sofrer de dores nas costas. Muito por falta de... Porque a gente vai para musculação, e aí quando a gente vai para musculação, a gente treina todo o corpo, mas o core, a gente só treina o abdômen, só abdominal. E não é só abdominal, tem um monte de músculos mais profundos lá dentro que precisam ser estimulados, que são os principais para manter a coluna mais estável, mais protegida. Mas, enfim, eu estou fugindo um pouco da tua pergunta. Mas a ideia é que, assim, enquanto a tua musculatura está sendo reforçada e as tuas dores vão diminuindo e a tua coluna vai estar mais forte, o HIIT, por ser mais veloz, ele também tem um pouco mais de impacto em todas as articulações, inclusive na coluna. Então, a tua estratégia pode ser feita assim, mas com a mesma atenção que eu falei para a Virgínia. Cuida para ver se não vai aumentar um pouco o teu desconforto. Se aumentar um pouco o teu desconforto, segue um pouco mais no aeróbico, faz apenas um HIIT por semana, não faz mais do que um HIIT por semana. Espera aí uns 2 meses, 1 mês, que o teu músculo vai se reforçar nesse meio tempo, e aí tu vai poder fazer o HIIT com mais conforto e com mais segurança. Certo. No caso de repente, então, eu fico mais no exercício ali, posso até fazer 1 ou 2 vezes, ficar bem, se eu tiver condições, e 1 vez, 2 por semana eu faço
Daí faria esse aí, que dá mais uma puxadinha. E observando, então, sempre. Isso. Bem objetivo, tá, Ofeu? Para te ajudar. Bem objetivo. 1 HIIT por semana e 1 aeróbico por semana na primeira semana, tá? Analisa. Tá tudo ok? Ok. Pode repetir isso ou aumentar um aeróbico. 2 aeróbicos por semana e 1 HIIT por semana na semana seguinte. Tá ok? Fica nisso por uns 2 meses até teu corpo estar mais forte. Te dando uma formulazinha mágica, não é? Existem N estratégias. Essa estratégia tu pode seguir. Faz 1 HIIT, 1 aeróbico e analisa. Deu certo? Não teve desconforto? Vou fazer um aeróbico a mais. Tô bem? Ok, fico mais uns 2 meses aqui, 1 mês. Não existe regra, tu vai ter que analisar se teu corpo está começando a ficar mais forte, o teu comprometimento muda, como o teu corpo responde muda. Infelizmente, no exercício eu não posso dizer, faz isso 3 vezes, isso 4 vezes. Depende, entendeu? Mas eu estou te trazendo informações para tu entender o depende. E aí a gente conseguir jogar com a frequência depois. Não tem necessidade de fazer mais do que 2, 3 HIIT por semana, tá? Eu, Luciano, eu tenho um monte de outros treinos que eu faço. Eu treino com o peso do meu próprio corpo com os meus alunos, eu treino com carga, e eu faço 1 HIIT por semana. E às vezes, quando está muito intenso os meus treinos, eu não faço nenhum HIIT, eu faço só o aeróbico. Então, não precisa sair desesperadamente fazendo 3 HIITs por semana. Dá para fazer um aeróbico e um HIIT, para quem está começando, depois bota um aeróbico a mais na jogada, analisa, troca um aeróbico pelo HIIT, analisa, e aí vai reforçando o corpo. Certo. Obrigado, Luciano. Era isso mesmo. De nada. Deixa eu só ver se alguém tem alguma pergunta no chat para não deixar nenhum pessoal do chat parado. Na academia, só me deram treino A, membros superiores, abdômen e lombar. E treino B, membros inferiores. Qual seria o C? Não precisa, Juvenor, não precisa necessariamente fazer o C. Principalmente se você começou agora, tá? Por quê? Porque esse período que vocês estão fazendo de 15 repetições e ir diminuindo aos poucos essas 15 repetições, aumentando a carga, a gente chama de período de adaptação. Então, o teu corpo não precisa ter ABC nesse primeiro momento. Qual é a estratégia de dividir o treino em AB, ABC ou ABCD? É para te dar mais tempo de descanso para o corpo, para quem está treinando mais de 4 vezes por semana. Porque se você treinar só 2 vezes por semana e dividir o treino em 2, tu vai fazer uma vez por semana só aquele grupo muscular, né? Então, então a ideia de A e B, para quem está iniciando, é legal porque tu dá mais estímulo para a mesma musculatura. E como tem menos carga e mais repetições, tu vai passar por esse processo de adaptação, que é mais repetições, mais rápido. Só que vai chegar um ponto que as cargas vão começar a ficar mais elevadas, as repetições vão começar a ficar mais baixo, que aí é mais interessante de ABC, porque o teu corpo vai precisar de mais de 48 horas de descanso. 48 horas é o mínimo. Estimula num dia, no outro descansa ou treina o B, né? Treinou o A num dia, descansando, o B no outro, e aí teu corpo vai ter 48 horas de descanso, que é o mínimo. Quando a carga é muito elevada, às vezes ele precisa mais de 48 horas para descansar. E aí que a gente chama do C. Então, se ele te deu A e B agora e está iniciando a tua rotina agora, tá tranquilo, vai firme, e quando tu começar a baixar de 12 repetições, já começa a pedir para o teu instrutor, olha, minhas cargas já estão mais elevadas, já quero começar a trocar para ABC. Tá? Qualquer coisa a gente pode te ajudar lá pelo suporte também. Quais exercícios são restritos para quem tem hérnia de disco? Eu estava falando agora há pouco, assim, né? Não existe uma lógica, tipo assim, não pode fazer esse ou aquele. Mas, assim, agachamento com carga, que nem eu falei agora nas costas, para quem está com a inflamação, não é legal. Botar carga em cima das costas, para quem está com inflamação, pressionando as vértebras, não é legal, tá? O leg press pode causar desconforto. A regra é a seguinte, tá, Ina? Se você fez um exercício que te causou desconforto, substitui ele. Parece meio óbvio, mas não é. Por exemplo, o levantamento terra, ele é super bom para reforçar a musculatura da lombar, mas quem tem hérnia de disco inflamada, o levantamento terra incomoda. Então, aí tu vê, um exercício que é para estar te ajudando, num momento da tua inflamação, no momento da tua lesão, ele vai estar te prejudicando. Então, a regra é a seguinte, peso em cima das costas, nesse primeiro momento, tira. Quer fazer um agachamento? Pega os halteres nas mãos, ou vai para um leg press, o leg press não te causar desconforto, vai experimentando, mas sempre atenta. Mas o que você precisa fazer, não o que você precisa evitar, o que você precisa fazer, e coloca depois no Google para ver o que significa com mais calma, é fortalecimento do core. É o que eu estava falando agora ali sobre fortalecer o músculo, não só o abdômen.
tá? Então, fortalecimento do core, todos vocês que têm hernia de disco ou desconforto lombar, tem que ter um core forte. O treino de quiser ajuda muito nisso, tem muito exercício lá dentro que fala sobre isso. Mas, basicamente, os músculos mais profundos da região do abdômen, do assoalho pélvico e da nossa lombar. Profundos. Eu não estou falando o glúteo, não estou falando o abdômen tanquinho, não estou falando só do músculo das costas, os que estão mais lá dentro, que eles têm a função de estabilizar a coluna. Quanto mais forte for esses músculos, menor é a carga sobre as vértebras e menor vai ser o desconforto que a hernia de disco vai te ocasionar. Então, esses exercícios que fortalecem isso, tem que estar na tua rotina de treino. Esses tem que estar na rotina de treino, tá? Muito mais do que te preocupar com o que tu vai evitar, e tem que se preocupar também, obviamente, mas é mais fácil de identificar. O que te causou dor, tu pula, pede para o teu instrutor trocar. Eles têm que estar junto para te poder ter um corpo mais forte e diminuir as tuas dores, os exercícios para fortalecimento do core. Prótese de quadril, quais exercícios que eu posso fazer? Na verdade, não tem regra aqui também, tá? Fica chato falar isso para vocês, né? Poucos estão falando, você não sabe porra nenhuma, tudo não tem regra. Mas aqui é o prótese de quadril. Se ela não está te causando dor, tu pode fazer todos. A prótese diminui um pouco a mobilidade, né? Tem alguns que tu vai ter mais dificuldade de fazer uma amplitude menor. O que não pode, gente, vou responder todas as perguntas de dor. Vocês não podem fazer nenhum exercício que causa desconforto. Se a tua prótese de quadril está bem feita, já está recuperada, não está te causando dor, você pode fazer agachamento, você pode fazer leg press, você pode fazer abdução, mas vai ter que fazer com calma, para não forçar, para não... a amplitude vai ser um pouco menor, porque provavelmente normalmente a prótese dá um pouco de perda de mobilidade, mas sempre atento a isso. Qualquer exercício, gente, que vocês fizerem que cause dor, ele tem que ser substituído. E não existe regra, como eu estava falando na hernia de disco. Um exercício que é feito para reforçar a região onde está dolorida, no momento de inflamação, ela prejudica mais do que ajuda. Então, é isso que vocês precisam estar atento. Aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Recebi a série na academia e, por conta própria, induzi o intervalado na minha série da aeróbica. Dormi 9 horas, acordei cansada e estou exausta até agora. Acho que estou estafada e, embora tenha ido trabalhar, não consegui ir na academia. Acho que fui longe demais. Como entender esse limite durante o exercício e não depois? Olha que pergunta boa isso aqui. Maria, quando a gente faz muito intenso num corpo que está sedentário, perdão, esse cansaço extremo pode acontecer. Eu vou te falar bem a verdade, tá, Maria? Ele pode acontecer, às vezes, até quando tu tem experiência. Acontece comigo até hoje, quando a gente fica nessa área de superação, se supera um pouco a mais do que o normal. Como entender isso antes do exercício? Primeiro, a consciência corporal vai te ajudar. Segundo, esse processo que vocês estão agora de início de treinamento físico, eu aconselho muito a fazer esse início gradual. Lembra, a gente não vai recuperar em um mês o que a gente perdeu de condicionamento físico durante muitos anos sedentário. A gente precisa de um processo. E quanto mais tempo sedentário, mais calma tem que ter nesse processo. Quando eu digo calma, não é não aumentar peso, não é não fazer o intervalado, não é não fazer o aeróbico, mas é fazer com mais calma. Não é porque o Ronaldo fala que a gente tem que correr a 18 km por hora para ter mais resultado, que tu vai correr a 18 km por hora se tu faz mais de um ano que não corre, mesmo teu corpo podendo. Isso aí vai dar chabu. É certo que você vai cansar, é certo que a musculatura vai estar pesada, é certo que você vai ter um cansaço a mais. Isso que tá acontecendo contigo é normal, tá? É evitável, mas é normal. Teu corpo foi além do que ele poderia ir. E por que ele foi além do que ele poderia ir? Eu sempre digo, o nosso corpo é uma máquina de sobrevivência, gente. Se eu pegar tu faz supino com 40 quilos. Se eu pegar 80 e te largar no colo, pega, segura, senão tu vai morrer, tu vai tirar uma força, sabe, sei lá de onde, e vai segurar aqueles 80 quilos, porque o teu corpo sobrevivendo. E ele age assim no exercício. Ele vai sempre tentar dar conta da demanda que tu está trazendo. Então, a gente tem que ter superação, mas a gente também tem que estar dentro daquela zona de segurança. Zona de segurança não é zona de conforto. Teu treino não tem que ser fácil, mas a superação também tem que ser gradual. Então, voltando mais para a parte objetiva, pode fazer o intervalado, só que diminui um pouco a velocidade. Não faz, tá cansado agora, teu treino seguinte tem que ser mais leve. Essa percepção você tem que ter. O acordar cansado é a primeira percepção de que o teu treino foi acima do que ele poderia para o teu condicionamento físico. Mesmo que você não esteja dor muscular, mesmo que você não esteja cansado, ele foi um pouco acima. E como é que eu faço para ser mais gradual? Diminui um pouco o peso,
Faz um intervalado ou 2 na semana, que nem eu estava falando. Na semana seguinte, coloca mais um. Esse processo de ficar muito cansado, ele passa rápido. Ele vai passar ali entre 1 mês a 2 no máximo, porque teu corpo começa a adaptar, a entender o processo que ele vai começar a passar, ok? Gente, eu vou dar uma acelerada aqui, porque a gente pode ficar só até as 19 horas hoje, e tem mais 12 minutos, eu tenho mais a pergunta do Celso que eu quero chamar aqui. Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma. Como participar da mentoria? Francisco, não entendi qual mentoria. Celso, vamos contigo, depois eu continuo aqui no chat. Tá bem. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Legal estar com vocês todos aqui. E eu tenho algumas perguntas, Luciano. Eu faço academia 2 vezes por semana e eu acho que cheguei naquele platô aí que tu comentasse já no início, tá? Então, eu vou dar uma conversada com o pessoal lá para ver se eu consigo já novos desafios na academia, né? Eu caminho numa praça, né? Consigo caminhar. Eu, de fato, não estou correndo. Eu tento caminhar, em alguns momentos, dar uma corridinha leve, né? Para ter esse intervalado, realmente forçar um pouquinho mais. Mas, ouvindo o teu pai mesmo, o doutor Ronaldo, eu acho que realmente ele tem razão. Quem caminha pode correr. Então, vou tentar aprimorar um pouco mais a questão da corrida também, né? E eu te pergunto, essa pergunta que eu queria mais a tua resposta, já que eu estou fazendo academia, estou tentando caminhar, vou dar uma corrida, eu continuo com os próprios exercícios das tuas aulas, nesse planejamento, quer dizer, faço todas as coisas simultâneas ou foco em alguma coisa em especial? Maravilha. Vamos lá, Celso. Eu acho muito legal colocar o treino onde quiser junto. Por quê? Porque, por exemplo, assim, tá? O que tu tá fazendo? Vamos tirar o treino onde quiser da jogada da tua rotina. O treino na academia está trabalhando a força muscular. Esse é o objetivo dele. O aeróbico e o aeróbico e o HIIT, ele está trabalhando a tua capacidade e a tua resistência cardiorrespiratória. Então, nós estamos falando de saúde 100% aqui, né? De condicionamento físico para saúde 100%. O que o treino onde quiser poderia te agregar? Ele agrega porque ele vai te ensinar a usar essa força e vai te ensinar a usar essa capacidade cardiorrespiratória. Por quê? Porque na vida, na verdade, a gente usa o nosso corpo com movimentos diferentes. A gente não pega um movimento de você estar no equipamento e empurrar o equipamento. A gente pega uma coisa do chão, levanta para cima, pega para o lado, joga para o outro, se agacha para brincar com o filho, com os netos. Ou seja, a gente tem movimentos mais compostos, que a gente chama, que envolvem mais articulações. E o treino de quiser, ele é basicamente isso. Ele faz com que tu use essa força, mostra para o teu corpo, o teu músculo, movimentos que ele já esqueceu que tinha que fazer. Ele te dá força em diferentes, o que a gente chama que ele recruta fibras diferentes do teu músculo. Então, não é só aqueles de movimento isolado, ele vai trabalhar mais a estabilidade, vai te melhorar muito o core, vai te ajudar muito na mobilidade, ele te ajuda na coordenação e na agilidade. Mas eu não sinto falta de coordenação e agilidade. Não, mas ele vai melhorar aquela que tu já tem. E isso é legal. Então, o próprio neuronal, quando ele fica muito tempo longe, e ele vai treinar comigo, quando eu me encontro com ele, ele fala, caramba, eu tenho que voltar a fazer o treino que quiser, porque é diferente. Tu não vai sentir falta do teu condicionamento físico. Tu não vai sentir falta na academia. Mas se tu colocar o treino onde quiser, ou começar a treinar o treino onde quiser, tu vai ver a diferença que isso vai fazer pro teu dia a dia. Pô, e na verdade, se a gente parar para pensar, a gente não está aqui só para ter saúde, né? A gente está aqui para ter um corpo melhor condicionado. Melhor condicionado no sentido de ser a ferramenta de trabalho ideal para as coisas que tu gosta de fazer. Então, eu acho sim que o treino de quiser vai te dar um potencial incrível para te juntar. É a cereja do bolo, né? É para te juntar os pontos. Como é que tu vai fazer isso? Não dá para fazer isso tudo de uma vez só. Não dá para fazer tudo junto. Tá fazendo musculação e fez o aeróbico? Não faz o treino de quiser. Fez musculação e não vai fazer aeróbico? Tu pode colocar o treino de quiser. Pode, não tem problema nenhum fazer o treino de quiser e a musculação no mesmo dia. Não é legal, é fazer os 3 juntos. Vocês já entenderam todos, né? O aeróbico num dia ou o HIIT. A gente não faz aeróbico e HIIT no mesmo dia. Acho que isso aí eu não falei, mas é importante deixar claro. É musculação e aeróbico ou musculação e HIIT. E, preferencialmente, descanso entre um HIIT e um aeróbico, tá? Um dia de descanso. Então, Celso, voltando para o teu caso, fez musculação e aeróbico, tá fechado o treino daquele dia. No outro dia, vai fazer musculação e não é para fazer o HIIT, para dar uma descansada? Faz o treino onde quiser. E tu pode até jogar com o treino onde quiser, tá? Por exemplo, tu fez um treino de pernas, por exemplo, na academia. É perna, tô chutando. No treino onde quiser, tu consegue ver quais são as aulas que pegam mais aquele corpo. Aqui, ó, vou pegar um de perna também, vou terminar o foco na perna.
Ou sei lá, tô com as pernas pesadas, vou pegar um de abdômen, por exemplo. Vou pegar um aqui para fortalecimento do core. Tu pode jogar naquilo ali. Não precisa seguir 1, 2, 3, 4, 5. Até porque quando eu pego meus alunos e monto ficha, eu não sigo 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou jogando conforme o treino deles também. Então, tu pode jogar com o nome que está lá. E também pode, por exemplo, assim, não vou ir para academia hoje, treino onde quiser, e depois não é na rua, uma caminhada na rua. Dá para ter esses jogos aí. Tá bom. Muito obrigado, Luciano. De nada. Deixa eu voltar para o chat aqui. Queria saber se o elíptico é um aparelho perigoso para o joelho com quem tem artrose. Normalmente não é, tá, Virgínia? Não é, porque ele não tem impacto, ele fortalece bastante a musculatura e ele ajuda muito, ele substitui a corrida, porque ele simula uma corrida sem impacto no joelho. E obviamente, eu trouxe a palavra normalmente, porque para te continuar com aquela... Nunca esquecer de ter atenção, porque não existe regra. Pode ser que a tua musculatura não esteja preparada para aquele movimento. Se não doer, ela está preparada, mas a tendência sempre é a esteira ter mais impacto do que o elíptico. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Tenho feito musculação todos os dias, eu treino A e B. É correto fazer todos os dias? Pode fazer todos os dias musculação, tá, Márcia? No mínimo, dividindo em A e B, para quem faz todo dia. E acho que essa é a tua pergunta, né? Pode ser tranquilo. Sempre, se tu sentir que está pouco descanso, pede para o teu professor dividir em ABC. Não tem treinos, aqui é a última pergunta da Vera, não tem treinos dentro do treino do ProSer, tá? Vocês já entenderam isso aí. Não tem treinos dentro do ProSer. A gente não está dando o treino para vocês, a gente dá um método. Então a Vera perguntou, onde é que está o seu treino ABC? Não tem treino ABC. Isso é o professor da academia que vai montar e vocês vão aplicar o método do ProSer. O treino de quiser deve ser feito em que horário de preferência? Preciso ter aparelhos em casa? Não, o treino de quiser não tem nenhum aparelho. Ele é feito com o peso do próprio corpo. A única coisa que vocês vão precisar é um colchonete ou uma cadeira, que alguns exercícios sem impacto são feitos na cadeira, e vocês têm isso em casa. Não tem colchonete, cobertorzinho fininho, edredomzinho fininho, só para não deitar ou sentar direto no chão. E o horário... Existem pesquisas que mostram que o horário pela manhã é mais interessante, dá mais resultado, porque o corpo está mais descansado. Só que essas mesmas pesquisas mostram que cada pessoa responde de uma maneira diferente. Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, tem gente que acorda e vai acordar de verdade só no meio-dia, fica das 8 até o meio-dia patinando, e tem gente que depois do meio-dia até as 3 da tarde, 4 da tarde, estão cansados. Então, eu, Luciano, sempre indico fazer pela manhã por 2 motivos. Primeiro, que normalmente a maioria das pessoas são mais despertas e tem mais energia pela manhã. Segundo, que quem não está acostumado a fazer exercício, depois de um dia cansativo de trabalho ou cansativo da tua rotina, o teu capeta tá desse tamanho aqui, né? Aquele começou assim, não faz exercício hoje. Tu fala, não, eu vou fazer final de tarde, sim. Cala a boca, eu vou fazer. Chega no final de tarde, depois daquele corpo cansado, ele tá desse tamanho assim, ó. Não faz o exercício hoje porque vai chover amanhã. E tu começa a pensar, é verdade, vai chover amanhã. Qualquer desculpa que ele dá para ti faz sentido, tá? Então, experimenta. Se você se sentir bem, final de tarde não te atrapalhar nada, não tem problema nenhum para tocar ficha. Mas se tu vê que tá muito cansado, tá dormindo mais cansado, teu sono tá atrapalhando, que isso é algo que tem que ficar bem atento. Exercício intenso, próximo para dormir, e eu digo próximo para dormir, é de 1 a 2 horas, não precisa ser de 30 minutos perto da hora de dormir, ele pode prejudicar no sono até teu corpo dar uma abaixada na poeira. Se não está acontecendo isso e está conseguindo encarar a rotina legal, pode treinar tranquilamente de noite também, ok? Gente, consegui finalizar aqui quase 10 minutinhos antes das 7 horas para liberar a sala aqui para uma próxima reunião. Quero agradecer a presença de vocês. Eu espero ter contribuído com as dúvidas de vocês, mas principalmente, porque dúvidas a gente pode tirar no suporte. Eu espero ter mostrado para vocês a importância do exercício físico, a importância desse principal pilar, desses 3 recursos para desenvolver o corpo de vocês. Vai com calma. Eu sei que é desafiador. Talvez você já está pensando assim, vou começar amanhã, vai chegar amanhã, não quero mais não. Faz parte do processo. O que você tem que entender é que é um passo de cada vez. Não deixa o capeta falar mais alto, tá? Não sabe por onde começar, tá com preguiça de ir para academia, não tá se sentindo bem para academia, vai para o treino onde quiser. Implementa o hábito de exercício físico.
Implementa esse hábito. O resto fica tudo mais fácil. Daqui a pouco está fazendo aeróbico na rua, daqui a pouco está fazendo ritmo na rua, daqui a pouco entra na musculação para fazer o complemento de força. Então, vai se soltando aos poucos. A gente está com vocês, nós vamos ajudar em tudo que é dúvida, mas você tem que entender que a peça fundamental para desenvolver a tua saúde é o seu comprometimento, é você. A gente é a orientação, a gente é o suporte, a gente é o apoio, a gente é até, às vezes, o carrasco, né? Mas para você ter resultado, você tem que se comprometer e tem que agir. Comprometer não é só assistir às aulas, tá, gente? Vocês não compraram um curso só teórico, vocês compraram um curso de conteúdo para colocar em prática. Então, assiste, tira as dúvidas que precisar, te organiza e implementa. Um recurso de cada vez, um passinho de cada vez. E vocês fazendo isso com consistência, vocês vão chegar longe pra caramba. Vão chegar no final do ano com uma saúde que vocês nunca tiveram e vocês vão aprender a manter a saúde por todos os outros anos que vai vir. E vocês podem contar com a gente para isso, podem contar comigo para a parte do exercício físico, ok? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Beijão, Obrigada. grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada.